Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Libertadores 2025. Começou aí a fase de grupos, a gente teve aí os jogos da primeira rodada. Eu quero falar hoje especificamente aí do grupo E, a estreia de Racing e Fortaleza. Vamos destacar um pouquinho aí esse time do Racing que tem se destacado bastante, é atual campeão da Copa Sul-Americana, ganhou também a Recopa Sul-Americana em cima do Botafogo. É o time para a gente começar aí a ficar de olho em como joga esse time, o futebol que pratica esse time aí do Racing da Argentina. Bom, se você é novo por aqui, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos falar aí dessa estreia do Fortaleza e do Racing, e a gente teve muitas reviravoltas aí no futebol aí nas últimas semanas. Pelo menos na última semana a gente viu o Fortaleza jogando bem contra o Fluminense e o técnico Mano Menezes sendo demitido, que desenrolou lá a demissão do Mano Menezes. O Renato Gaúcho já assumiu. E também a gente viu o Fortaleza nas semanas para trás perdendo o Campeonato Estadual para o seu maior rival, que é o Ceará. Então, vive um momento de altos e baixos. Eu acho que é um time bom, é um time consistente. O torcedor às vezes não tem paciência e tudo mais. O Vojvoda é o técnico que está mais tempo ali no trabalho. Eles têm uma maneira de jogar que é um pouco diferente do comum, eu acho. Você vê o Fortaleza jogando, é um clube que fica pouco com a bola no pé. Eles jogam muito no contra-ataque, né? Essa é a arma deles, e você vê até que os jogadores ali que jogam no Fortaleza são jogadores rápidos, né? Eles buscam esse tipo de jogadores ali no elenco, então tem essas características. Tem as suas limitações, evidente que tem, como todos os times têm, mas eu acho que ainda é muito cedo para criticar o trabalho do Vojvoda, né? Principalmente nessa temporada. Perdeu o primeiro jogo, mas é um time muito interessante esse time do Racing. Vamos tentar comentar um pouquinho sobre o time do Racing. Eu separei aqui alguns dados aqui que eu achei sobre o time do Racing. Uma informação relevante que eu achei, que desde 2017, se eu não estou enganado aqui, já tinha algum tempo que nenhum time argentino ganhava de times brasileiros por mais de 3 gols de diferença. Se eu não me engano, é desde 2017. Já tinha bastante tempo. E aí a gente viu essa grande vitória do Racing, né? E a gente pegar a Libertadores aí nos últimos anos, os brasileiros eles têm reinado, têm comandado, têm sido campeões aí com uma certa facilidade. A gente não tem visto times que têm conseguido disputar de igual para igual com os times brasileiros. Com certeza os maiores rivais são os argentinos, os times que mais ganharam Libertadores. Mas existe durante esses últimos anos aí, né, pelo menos nos últimos 6 anos aí, a gente tem essa supremacia brasileira, inclusive com várias finais aí envolvendo times brasileiros, né? O Flamengo jogou com o Atlético do Paraná, Atlético Mineiro e Botafogo, Palmeiras e Flamengo, então tem também esse contexto, né? O time que a gente viu ali um pouco melhor assim nos últimos anos e ameaçando ali algum time brasileiro foi lá o River do Galhardo, né? Tirando o River, o Boca Juniors numa fase muito ruim, e agora talvez a gente está vendo surgir aí um time que pode sim fazer frente com os brasileiros, né? É um time muito interessante. Bom, se a gente for pegar ali o histórico ali, com essa vitória sobre o Fortaleza, esse é o 6º brasileiro que o Racing consegue derrotar. Eles derrotaram o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana, depois derrotaram o Atlético Paranaense, né? Perderam em casa, né? Perderam em Curitiba e venceram uma goleada, né? Fantástica jogando na Argentina. Depois venceram o Corinthians. E na final amassou o Cruzeiro, né? Atropelou o Cruzeiro. Depois teve a final contra o Botafogo, que também foi um atropelo, né? Da final da Recopa, né? Contra o Botafogo, campeão da Libertadores. E finalmente a gente chega aí nesse jogo do Fortaleza,
que também foi outro atropelo. O técnico lá do Racing, né, é o Gustavo Costas, ele já teve algumas passagens ali pelo time do Racing, né? Nessa última passagem dele, ele está desde dezembro de 2023, são 72 jogos, 41 vitórias, 9 empates e 22 derrotas, né? Então, assim, é um time que está ali para incomodar os brasileiros. Eu acho que vai ser um time que considero até candidato a título aí da Libertadores, né? Talvez um dos melhores times aí da Argentina aí dos últimos anos, mais consistente. Eu acho que tem o River e tudo mais ali, que tem feito um bom trabalho, mas o futebol do Racing atualmente tem sido bem interessante. Comentando aqui rapidamente sobre o jogo, começou ali um jogo de trocação, parece que o Racing também joga muito parecido com o que joga ali o Fortaleza. O Fortaleza teve algumas chances ali de gol, né? A primeira chance foi uma chance do Racing, quase fez o gol. Depois o Fortaleza também teve ali algumas chances, mas depois que o Racing abriu o placar, a coisa ficou mais fácil, porque o Fortaleza precisava propor o jogo, e não é a maneira como que eles jogam, né? Eles jogam mais nos contra-ataques, e aquilo ali facilitou demais para o Racing, que gosta de jogar também dessa maneira nos contra-ataques, né? Então foi realmente uma grande vitória do Racing, com a autoridade jogando lá em Fortaleza, lá na Arena Castelão, onde tem aquela pressão da torcida. A torcida do Fortaleza sempre faz uma festa muito bonita. Então foi uma grande vitória. Vou colocar aqui os dados aqui, de Fortaleza e Racing. Bom, se a gente vê aqui vou falar primeiro da posse de bola, né? A posse de bola, o Fortaleza teve 50% contra 42% do Racing. Então a gente vê assim uma característica diferente do que é o Fortaleza nos seus jogos normais. Geralmente o Fortaleza tem menor posse de bola, joga mais no contra-ataque, e mesmo assim consegue as vitórias, né? É o estilo de jogo deles, né? E aí pegou uma equipe que também joga dessa maneira, né? Mas aí se a gente for ver as grandes chances, né? O Fortaleza não teve nenhuma e o Racing teve 3. As finalizações foi 14 para o Fortaleza e 24 para o Racing, né? Finalizou muito mais. Então foi muito mais efetivo. Foi um jogo que venceu com autoridade, então eu acho que vai ter trabalho aí o Fortaleza. Bom, só comentando aqui a classificação também desse grupo, né? O Fortaleza ficou na última posição depois dessa derrota, né? Mas também estão nesse grupo o Colo-Colo do Chile, né? O Racing tem 3 pontos, o Colo-Colo 1 ponto, e o Bucaramanga, né? Que é um time da Colômbia, tem 1 ponto. Então, assim, acho que a disputa vai ficar mais entre Colo-Colo e Fortaleza. Acho que o Racing vai se classificar, né? Acho que essa primeira posição é do Racing e vai ser difícil para o Fortaleza. O Colo-Colo também é um time muito tradicional, é um time que pode dificultar ali para o Fortaleza. Não vai ter vida fácil nessa Libertadores pelo grupo E, o Fortaleza. Mas o destaque aí para o Racing, acho que é um time para a gente começar a ficar de olho. Bom, essas foram as minhas impressões aí sobre essa estreia do Fortaleza. O time do Racing muito bom, venceu com autoridade. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo, o que você está achando dessa primeira rodada aí da Libertadores. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.